bem. Eu muitas vezes, quando não faço alguma atividade física, uma tristeza parte da noite, que aí você vai para os compromissos da noite cansado e tudo, mas quando você faz, né, aquela atividade física, né, quando você se alonga e termina bem, você fica renovado. Por que eu estou utilizando esse exemplo do alongamento? Porque esses são os princípios do alongamento. E para nós termos uma jornada cristã, andando de acordo com a vontade do Senhor, nós precisamos aprender a nos portar nessa jornada. E nós precisamos estar então cientes que existe um processo que nos conduz a nós recebermos essa coroa de justiça que nós lemos no texto principal. Então repita comigo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Eu acho esse um dos textos mais inspiradores, né, que o apóstolo Paulo, já no fim da sua vida, ensinando a Timóteo, seu discípulo, como ele deveria continuar o ministério, como ele deveria, né, nas cartas pastorais ali, conduzir o ministério. Então, esses 3 princípios nós vamos compartilhar hoje à noite: o processo, o combate, o processo e a vitória. Então, o primeiro princípio, combate. Então, o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate. Então, querido, você como eu, você deve entender que nós vivemos nossa vida cristã, ela é uma vida onde você entende que nós vivemos no meio de uma guerra. Você vive pressões internas e pressões externas. Então, as pressões que vêm de dentro, o pecado, essa luta contra o pecado. Quando você nasce para Jesus, o seu espírito, ele nasce, mas a sua alma, o seu corpo, eles vão militar contra o Espírito Santo. Se você, contra o Espírito, contra o seu Espírito. Quando você então alimenta o seu Espírito, fazendo aqui uma ilustração, quando você alimenta o seu Espírito, esse lado do Espírito, você se fortalece no Senhor. Sua alma e seu corpo vão ficar subjugados, a vontade do Senhor. Mas se você alimenta mais a sua alma, hoje eu não quero buscar o Senhor, hoje eu não quero fazer a caminhada, então o Espírito ele vai ficando enfraquecido. Então, esses são os tipos de batalhas internas que nós vivemos, além dos traumas, das pressões que nós vivemos diariamente e das lutas também externas, das situações que se levantam contra nós, das pessoas que nos opõem, das pessoas que se levantam contra nós querendo muitas vezes nos prejudicar, além da própria batalha dos espíritos malignos contra nós. Então, queridos, eu creio que o combate é importantíssimo que você viva ele. Porque nós queremos, na palavra da semana passada foi incrível, quando o pastor Genil comentou que as coisas parecem, quando são mais difíceis, quando você recebe a vitória daquilo, é tão bom. Então, queridos, o combate, quando você vive guerras na sua vida, na sua área financeira, na sua área pessoal, emocional, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, em todas essas áreas, quando você recebe essas pressões que vêm tanto de dentro como de fora, elas são importantes para o nosso crescimento, são processos do Senhor para nós. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, que é esse mesmo capítulo, então é um conjunto de vários versículos, e os irmãos vão entendendo ao longo da palavra. O apóstolo Paulo, ele está falando para Timóteo: olha, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então está aqui uma das áreas, uma das oposições. Então, quando você está ministrando o Evangelho, compartilhando a verdade, vivendo os princípios do Senhor, e aí você se depara ao longo dessa jornada com pessoas que resistem à verdade do Senhor. O que é essa coceira nos ouvidos? Porque é muito bom quando alguém fala uma coisa que nós gostamos. Quando alguém fala assim: vou te dar um presente, aí a gente já levanta, uau, maravilhoso. Mas quando alguém nos corrige, nos exorta: meu irmão, esse não é o caminho, cuidado, fique alerta. Então nós muitas vezes não temos a situação de rejeitar esse tipo de direção, de comando que vem para nós. Então o apóstolo Paulo está falando assim: olha, vão aparecer, e nós temos vivido uma geração assim, de tantos enganos, de tantos irmãos que se afastam da fé,
porque só querem ouvir aquilo que lhe é muito agradável. Então o apóstolo Paulo está alertando Timóteo, olha, cuidado contra os ataques dessas pessoas, porque aqui diz que essas pessoas se recusarão a ouvir a verdade e eles então não suportarão a sã doutrina. Então eles vão se recusar a dar ouvidos a vocês, vão se levantar contra vocês, né? E muitas vezes é um perfil de pessoas vulneráveis aos ataques das trevas, vulneráveis aos ataques do inimigo, onde elas querem viver, né, o tipo de vida cristã que elas acham que está correto, em vez de viverem no evangelho da porta estreita. Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, queridos, um desses combates, nesse mesmo texto nós vamos ler do versículo 14 ao 18, porque o apóstolo Paulo está falando do perfil, e ele passou por uma situação como essa, no irmão chamado Alexandre o Ferreiro. Então vamos ver o que o Alexandre o Ferreiro fez. Diz, né, Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhes dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Então você vê, você está guerreando, né, nessa batalha. E nós conhecemos as pessoas que nos cercam, né? Quando as batalhas elas vêm, aqueles amigos que não querem muito, né, passar por aquela situação, já dão uma afastada. Mas você conhece, né, as pessoas que estão com você ao longo, né, das guerras. Então ele diz, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então, um dos nossos maiores desafios nesses embates ou nessas situações, né, que nós entendemos que são infernais se levantando contra nós, um dos grandes desafios é lidar com pessoas difíceis, lidar com pessoas que nos rejeitam, lidar com pessoas que nos resistem, que se opõem ao nosso ensino, que se opõem à nossa vida. Querido, isso é uma coisa muito normal, é do dia a dia, e eu creio que muitos de vocês aqui passam por isso dentro da sua própria casa, de pessoas te resistindo, de pessoas se opondo, né, dos pais ensinando uma verdade para os filhos, e os filhos, não pai, não é bem assim não. Então, é muito difícil lidar com pessoas assim, e nós muitas vezes já nos colocamos nessa posição de ser a pessoa difícil. Mas nós precisamos aprender a saber como lidar nessa situação. Então, como você lida com situações assim? Ah, esse irmão é difícil demais. Esse, Alexandre, dá a profissão dele, o ferreiro. Né? Então, assim, a nossa natureza humana, nós já queremos nos afastar. Ah, muito difícil, manda para o pastor, né, resolver, manda para o líder, porque eu não quero, né, lidar com esse tipo de situação. Então, pessoas que muitas vezes, ao invés de facilitar o caminho, de ajudar na obra, elas estão ali, né, nos resistindo, se opondo a nós, e muitas vezes nos causando males, como esse irmão causou aqui. Mas é interessante ver que o apóstolo Paulo, ele não colocou o coração naquela pessoa, ele aprendeu a discernir o espírito daquela batalha. Ele aprendeu a discernir e a ver qual era o comportamento por trás daquela resistência. E ele mesmo falou, né, ele está se opondo à verdade do Senhor. E eu acho muito interessante quando ele fala assim, o Senhor, né, porque quando você nas batalhas, todos vão passar por batalhas, amém? Você já passou por batalhas? Se ainda não, vai passar, meu irmão. Não é uma profecia, mas é uma realidade. Então, o apóstolo Paulo, ele soube discernir, ele soube vir para o Senhor. Ele falou, o Senhor me livrará da boca do leão. E esse leão aqui não é o leão da tribo de Judá, Jesus não, porque ele fala, o Senhor me livrará contra toda obra maligna e me levará a salvo. Então, queridos, antes de desistir, de olhar para a cara do cidadão, né, ou da resistência, da oposição que está por trás daquele comportamento, Espírito Santo, porque a nossa tendência natural é fugir da batalha. Você vê o inimigo, você vê aquela oposição, você vê aquela situação se levantando contra você. Nós estamos falando qual é o princípio? Combati o bom combate. É um desafio para que você
Em vez de olhar para aquela pessoa, para aquela situação, para aquela resistência, fazer como o apóstolo Paulo fez. Mas o Senhor me livrará da boca do leão. É a palavra do Senhor, queridos. O Senhor, quando você se volta para Ele, né? Então, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13, diz que a nossa luta, é o texto, né, muito típico assim das batalhas, né, dos intercessores, dos homens e mulheres de oração, e diz, nossa luta não é contra pessoas. Então vamos repetir juntos, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então você precisa compreender, discernir isso. Opa, Espírito Santo, essa batalha, essa pessoa, essa resistência não vem do Senhor, né? Não vem do Senhor. Senhor, que comportamento é esse? Que situação é essa? Discernir, né? Então aqui fala, sua luta não é contra as pessoas, e aí você então aprende a se revertir tanto de armas de ataque, como de armas de defesa. Quais são as armas de defesa? Quando vem esses enganos, essas divisões, essas situações contra você, opa, eu tenho a verdade do Senhor, o escudo da fé, que é tomando as armas que são espirituais, né? Não são aquele, né, o pastor Jacques sempre brinca, né? Não é só você pegar, eu me visto, eu coloco, eu calço, né? Você pode fazer de forma profética, né? Mas são armas espirituais, e quando você vai então se atacando com a palavra do Senhor, né? Eu não vou atacar na frente da pessoa. Tem uma ilustração que o pastor Eibe fala, né? Enquanto você está lá orando pelo seu Natanael, a pessoa que você está orando para gerá-la para Jesus, tem resistências na vida dela. Você não vai para a porta da casa dela, Senhor, eu repreendo esse Satanás, esse demônio que está prendendo a vida dessa pessoa, e fica lá marchando. Você vai fazer isso sim, lá na sua casa, de joelho, Senhor, repreendo. Mas lá na frente da pessoa, meu irmão, você não pode fazer, porque você precisa aprender a discernir, então, a batalha, aprender como lidar com esses Alexandres. Queridos, os Alexandres são de Deus, são ou não? Os Alexandres são de Deus, são ou não? Os Alexandres são de Deus, para que o Senhor nos ensine a combater o bom combate, para que você aprenda a discernir as batalhas e permaneça nelas, e fale, o Senhor lutará por mim, o Senhor guerreará por mim, eu não estou sozinho nessa batalha, eu tenho o Senhor, amém? Então, combata o bom combate, esse é um dos nossos grandes desafios na fé cristã. Tiago 4,17, portanto, submetam-se a Deus, né? Então ele fala, submetam-se a Deus, ouça o Senhor o que fazer, resistam o diabo e ele fugirá de vocês, né? Então esse trabalho de você submeter, Senhor, buscar uma direção, saber discernir o espírito da batalha e tomar as armas que o Senhor te deu para que você possa ter vitória nessa batalha. Então eu anotei aqui que há pessoas que perdem a batalha por elas desconhecerem as promessas do Senhor, e aí isso remete a uma história, né, muito antiga, que todos os domingos nós falamos aqui. Como está o seu tempo com Deus? Como está o seu relacionamento com o Senhor Jesus? Porque se você não aprende a andar com o Senhor, se você não aprende as promessas do Senhor, dificilmente, quando as situações que se opõem a você se levantarem, você realmente vai desistir, vai perder, vai recuar, vai olhar para trás. Mas se você está cheio das promessas de Deus, quando os inimigos se levantam contra você, você vai falar, eu resisti, né? Eu permaneci firme no meu dia mau. Eu estou lendo Salmos nesses dias, e o que mais nós temos é Davi, ele vê fazendo poemas, poesias, músicas, dizendo, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, no meio das guerras. Quando você vai ler os títulos ali daqueles capítulos, fala, é quando Davi estava guerreando com tal fulano, com tal ciclano, contra Saul, contra os outros reis, e aí você vê Davi falando, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, eu não temerei, o Senhor é a minha torre forte. É você olhando para o Senhor, e jamais Davi poderia invocar o nome do Senhor se ele não o conhecesse intimamente. Então repita comigo, combati o bom combate,
Então bata a mão no peito assim, eu vou combater. Não tem como, queridos, se você viver para Jesus, não tem como você não passar por isso. Todos é importante passar, combater. Então o versículo diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então nosso segundo ponto, terminei a corrida. Queridos, a nossa vida ela é feita de processos. Tudo existe começo, meio e fim. Parece muito principiante falar isso, né? Mas muitos de nós querem chegar lá no final sem viver o começo. Então Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24 diz assim, que é um processo da vida cristã esse daqui. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, nessa jornada de fé que o Senhor nos propõe para viver, uma das etapas principais é tirar, coloca a mão assim no seu peito, é tirar você do centro da sua vida. Então aqui quando fala, quanto à antiga maneira de viver, vocês são ensinados a tirar, a abrir mão, a se despir do velho homem, né? Então o que isso fala, né, na nossa jornada a ser percorrida, né? Então só abrindo um parêntese aqui, a vida cristã, queridos, ela segue o mesmo padrão da vida natural, né? Então você primeiro é um bebezinho na barriga, né? Depois você é uma criança, um bebê, depois uma criança, depois um juvenil, um adolescente, um jovem, um adulto e um idoso. A vida natural fala de que há um crescimento. E a vida cristã, ela não é estática, ela não é engessada. Eu sempre falo para o Senhor assim, Deus, quando o Senhor trazer sempre algo novo, porque Deus sempre vai fazer algo novo, Ele é o Deus do vinho novo, dos odres novos, eu falo, Deus, eu não quero estar engessado, eu não quero ficar resistente, religioso, né, porque parece que é uma coisa que não vem do Senhor, mas eu sempre falo, Deus, eu quero estar sensível à voz do Espírito Santo, porque essa jornada cristã, ela é dinâmica, né? Então, recentemente, né, de outubro, de novembro para cá, nossa igreja tem passado por diversas mudanças, né? Mudanças estruturais, né? A forma de nós apresentarmos o Evangelho. Então, querido, não seja a pessoa que resiste, seja a pessoa que acompanha o mover e o agir do Senhor. Logicamente, não tem problema você ficar assim, mas será que é de Deus se não é? Fique em crise, mas busque de Deus uma palavra. Então é importante porque a vida cristã, ela é dinâmica, nós precisamos crescer. Então assim, como uma rota que precisa ser reprogramada, né? Uma vez eu estava em Brasília e vinha para Palmas, o abençoado do aplicativo me mandou para Bahia, né? Então, quando eu percebi que eu estava na Bahia, longíssimo daqui de Palmas, e aí eu reprogramei para colocar, né, a rota no lugar certo. Foi difícil, mas graças a Deus eu cheguei depois de 2 horas a mais. Mas assim, como uma rota que precisa ser reprogramada, uma agenda que você vai precisar refazer, assim é essa vida que você se dispõe a seguir Jesus, a negar a si mesmo. Então nesse texto fala de que você avança e você amadurece quando? Como eu falei, quando você se despe, quando você tira você do centro da sua vida, quando você, então aí fala, né, quando troque de roupa. Então quando a Bíblia está falando de nós trocarmos de roupa, vestirmos outra, não é só a atitude de você trocar de roupa mesmo exteriormente, mas de hábitos e de situações e de processos que precisam acontecer aqui dentro de você, no seu coração. Então as pessoas que cercam você no dia a dia, passam os anos, elas têm notado mudanças visíveis, aparentes na forma de você falar, na forma de você se comportar, né, na forma de você trabalhar. Então as pessoas ao nosso redor, é muito bom nós fazermos assim, né, um feedback com as pessoas mais próximas, mais íntimas. Você perguntar, e aí, o que eu preciso crescer? Né, o que eu preciso mudar? Tem que ter muita coragem para fazer isso, mas eu vejo Jesus nesse processo, onde você está aqui, retirando o velho homem do centro da sua vida. E o apóstolo Paulo lhe aconselha, olha, esqueçam
das coisas que ficaram para trás. Então tem muitas pessoas andando com roupas sujas, com roupas velhas, com roupas que precisam ser trocadas, presas lá atrás numa falta de perdão, numa separação, num divórcio, numa situação não resolvida, num pecado não resolvido. Então, o que fala de trocar de roupa, querido, né? Nós sentamos à mesa hoje, comemos da mesa, Jesus disse, venham filhos amados, porque Jesus quer, é a vontade do Senhor, nós trocarmos de roupa, nós sermos transformados por Ele. Então, querido, esqueça do que ficou para trás. Tem muitas pessoas presas no passado, vivendo uma vida de museu. Então nós precisamos aprender a despir-se do velho homem e avançar. Então, Romanos 12:2, que é a segunda coisa aqui, dentro desse ponto, quando você avança e você amadurece, quando você renova o seu modo de pensar. Quando você muda, você pensa, Senhor, eu quero mudar, eu não quero ficar sempre sendo essa mesma pessoa. Então, eu tenho um exemplo assim, bem clássico, bem atual, assim, para contar para os irmãos. Já tem há 2 anos, eu tinha uns 2 anos que eu estava falando para a Luana assim, amor, eu quando venho para a igreja, eu vejo várias pessoas pedalando, e vejo elas bem arrumadas, com mochilinha assim nas costas, e eu quero fazer isso. E comecei a orar, Senhor, manda bons supermercados aqui para próximo de casa, farmácia, enfim, comecei a orar, porque eu falei assim, amor, meu grande sonho e vontade é passar um tempo sem carro, é não ter carro por um tempo da nossa vida. Então eu falei para ela, e também era um conjunto também de outras situações, equilibrar a nossa vida financeira, não que eu estou em dívidas nem nada, mas é porque naquilo você precisa aprender a viver com aquilo que você recebe. Então assim, para mim já não estava dando mais, porque o carro, você bota um monte de combustível, de gasolina, e você paga um IPVA caríssimo, você paga manutenção, todo ano troca de roda. Então o dinheiro que eu estava conseguindo guardar com tanto suor, ia tudo na manutenção do bendito carro. Então eu comecei a trabalhar isso no coração da Luana, e já tinha conversado com os nossos pastores da minha vontade de por um tempo, então ficar sem carro. Então assim, eu falei, amor, nós vamos economizar mais, toda essa grana que nós estamos gastando só nesse carro. E gente, eu vou contar para vocês, eu nunca gostei de dirigir, não gosto de dirigir. O carro para mim não é aquele assim, que maravilha, eu tenho um carro. Para mim era necessidade. Então assim, nós fomos conversando e chegamos num ponto, eu falei, amor, é o momento de nós cortarmos agora. E eu falei para a Luana assim, amor, a pessoa que mais vai sofrer nesse processo sou eu. Quem tem carteira lá em casa? Eu. Quem vai e volta 4 vezes por dia para a igreja? Eu. Então assim, amor. E outra coisa, uma coisa que eu estava negligenciando, assim, era a bendita da caminhada, que eu comecei falando aqui para os irmãos, Então, eu estava fazendo 1 vez por semana no dia da minha folga. Falei, amor, com a bicicleta, eu vou poder vir pedalando para a igreja, maravilha. Então, assim, aí nós chegamos num consenso, conversamos com nossos pastores, e falamos, olha, chegou o momento disso. Por que eu estou contando isso para vocês? Vendi o carro, comprei uma bicicleta top para mim, se os irmãos verem aí na rua, me ajuda, dá uma passagem para a gente, ciclistas sofrem, graças a Deus temos muitas ciclovias, mas assim, por que eu estou falando isso? Porque isso precisou começar aqui na minha mente, eu preciso economizar mais, eu quero fazer uma grande viagem daqui a alguns anos na minha vida, levar as pessoas falavam assim, mas e a Esté? Eu falei, meu irmão, a Esté nem dirige ainda, porque uma das coisas é terceirizar. Hoje, nós já temos vários aplicativos de transporte, então o que eu estou fazendo? Não vim de bicicleta hoje para a igreja, nas supervisões que nós vamos fazer, vim para a igreja, vai ser de aplicativo, pede lá, chega rapidinho, só estou terceirizando. Então, queridos, isso precisou mudar aqui, então eu fiquei anos trabalhando, amor, então, querido, eu queria perguntar para você, precisa mudar alguma coisa aí dentro da sua casa, na sua família? Então assim, não só, isso é uma das áreas, mas tem tantas coisas que nós precisamos aprender a pensar diferente. Então eu vejo nessa situação minha, muito mais benefícios do que malefícios, do que ficar sem carro, do que isso, enfim. Eu falei, amor, tem pontos contra diversos,
mas vou focar nos pontos bons, né? Que por um tempo, não que eu não vá ter, né? Quem sabe um dia. E que outra coisa, depois de tantos cursos aqui na igreja, eu jamais ia financiar outro carro, jamais. Tive 2 carros na minha vida, mas paguei 4 carros, então financiamento está cortado da vida do pastor Willy. Então assim, isso precisou mudar aqui, né? Na minha cabeça, renovando a minha mente na área financeira. Então existem outras áreas das quais nós precisamos mudar. Então, coloca aí para mim essa imagem da que nós, né, exemplificamos, né, que nós mandamos aí. Então, esse aqui é o clássico metamorfose da borboleta, né? Então, quando nós falamos de processo, tem uma imagem que vem, né, claramente na minha cabeça, é essa da borboleta. Então, assim, é muito legal que Deus é tão incrível que Ele usa, né, as coisas do dia a dia, da natureza, para nos ensinar lições. E essa lição aqui, ela é incrível. Queridos, quando você olha vê essa imagem, talvez seu olho se liga logo na borboleta, porque é a mais bonita, né? Você pensa, ela vai voar muito, mas nós muitas vezes nos esquecemos dos pequenos começos, né? E a Bíblia fala, não despreze o dia dos pequenos começos. Então nós muitas vezes, e não é errado você querer ser grande, não é errado que você querer ser um grande médico, um grande ministro, um grande empresário. O problema é que se você não entende que você não pode pular etapas, você gera um erro muito grande na sua vida. E tem outro tipo de comportamento, e que nós vemos hoje muitas pessoas frustradas, ansiosas, depressivas, porque elas começaram a jornada, às vezes, né, com pessoas ali da família, amigos, formaram juntos, e quando você vê nas redes sociais, ou na vida do dia a dia, fulano já é um grande, fulano está viajando, fulano. Então tem muitas pessoas assim, ansiosas, depressivas, frustradas, porque elas olham só para o grande, elas querem as grandes conquistas, e né, como eu falei, isso é certo, não é errado, mas se frustram porque essas outras fases, a fase, né, como chama aquele bicho? A lagarta, para saber se você estava atento, né? A lagarta, né, quando ela se coloca aqui nessa fase de deserto, né, que é nessa época onde você aprende a combater. Aqui é uma época de guerra, onde você se fecha, onde você se renova. Então, se você fica, toda comparação, quando você se compara, eu quero ser toda comparação ela é carnal, né, em primeiro lugar. Né? E quando você esquece, não quer passar por esses outros ciclos da sua vida, você gera e desencadeia um grande erro na sua vida. Então, é importante, querido, você passar por esses processos, esses estágios da sua vida. Então, se você se compara com essas pessoas, você está se comparando com pessoas que estão em fases diferentes. Você não sabe o que aquele seu amigo fez para chegar lá, naquele lugar onde ele está. Né? Então, queridos, todos nós somos diferentes, não tem ninguém igual, né? Então, creia nisso, Deus tem um processo para você, e não se compare com pessoas que estão em fases diferentes da vida cristã, amém? Vamos aplaudir o Senhor? Então, para você hoje pode ser pequeno, mas vai ser grande para a glória do Senhor, amém? Então, eu posso contar assim de como foi a jornada até a nossa ordenação pastoral. Então foram 10 anos aguardando, né? Porque eu falo que foram 10 anos, quando eu né, me formei, né, como formação eu sou bacharel em Direito, e após terminar, né, o Direito, eu decidi emendar, porque durante, né, a jornada ali, fiz começo, meio e fim, concluí aquele processo, achava muito importante, né, ter, né, o canudo ali na minha mão, para que em uma outra época, numa outra estação, né, nós nunca sabemos como nós vamos, né, como será a nossa vida. Então, emendando ali, eu senti um chamado muito grande do Senhor para o ministério, para me doar, para servir, para estar, né, mais envolvido, enfim.
Então, em primeiro lugar, chamado. Então, segundo lugar, capacitação. Eu estou falando para os irmãos aqui de processos. Então, fui me capacitar. O obreiro, para ser aprovado, ele precisa aprender a manejar bem a palavra de Deus. Então, fui para um seminário, uma escola de missões, de teologia, caráter e missões, durante 2 anos. Meu sonho ali era voltar para a igreja local. Muitos irmãos aqui, nos acompanham essa jornada há muitos anos, sabe disso que eu estou falando. Voltei para a igreja local para servir a nossa liderança, nós aqui na Past Church. Então, nesse tempo, meu sonho era ser grande, meu sonho era fazer acontecer, meu sonho era tapar o sol com a peneira, meu sonho era abrir uma mega igreja, não que esse sonho estava errado, mas ainda estava no processo de aperfeiçoamento, então, de se colocar agora na prática, então, nossos pastores da Past Church, não é porque a pessoa foi para o seminário que amanhã ela vai ser um pastor. Nós, nas nossas células, então nós temos vários pastores aqui que já começaram esse trabalho, então lá no dia a dia, cuidando de pessoas, porque é na prática mesmo que o Senhor nos ensina. Tanto passamos por provações, como também por vitórias, então na prática ali, servindo a nossa liderança. E eu me lembro uma vez, nós jovens, nós queremos mesmo fazer acontecer, mostrar para o mundo que nós estamos fazendo acontecer. E eu me lembro, contei isso aqui no seminário que nós tivemos alguns dias atrás, de eu querer fazer e tal, e aí me lembro dos nossos pastores, nós como pastores, nós ouvimos muitas coisas, nós passamos por, aconselhamos pessoas com situações difíceis, e eu me lembro dos pastores saírem e falarem assim, eu trabalho aqui na igreja, no administrativo da igreja, orem por nós, porque nós vamos para uma conversa difícil. E eu, ai Senhor, e naquela época ainda nem casado eu era. E aí naquele dia, quando eu vi eles indo, voltaram felizes, sorridentes, subiram, e aí o Espírito Santo falou no meu coração, ainda não é o seu tempo, aprenda mais. E queridos, eu estou indo até hoje, aprendendo mais, não cheguei lá ainda, estou aprendendo mais. Então, essas práticas, essas provas, essas situações que você deve enfrentar e que eu passei por ela, nesses combates, essas lutas, como seria um pastor ainda não casado, e aí entra uma outra história da minha vida, quando eu conheci minha esposa, já somos casados, fizemos 4 anos agora em julho, então existe todo um processo, e nesse processo, querido, você é refinado, porque Deus ele quer que você aprenda a dar valor nisso que você tanto busca por Ele, para que não seja só aquela coisa assim, chegou lá, é só isso? Não, mas que você chegou lá, Senhor, obrigado porque o Senhor me ajudou, obrigado porque nos embates, nos combates o Senhor foi fiel, o Senhor me auxiliou, e aí nesse tempo, aprendendo e buscando, Senhor, em crise, Deus, quando vai ser o tempo dessa ordenação? E muitas vezes eu cheguei no pastor, quando vai ser o tempo? Porque Deus estava trabalhando na minha fé, o processo, até chegar lá. Então, queridos, esse processo aqui, ele sempre vai ser cíclico na nossa vida. Às vezes você chega lá, você alcança aquele alvo, aquele sonho, e depois ele volta. Então, até Jesus nos buscar, isso é cíclico na nossa vida, nós vamos precisar. Então, no ano passado, no mês de setembro, nós fomos, então, ordenados, e é só o começo, daquilo que Deus tem para a nossa casa. Eu gosto muito de uma frase, pode colocar aí, não se conta como começa, e sim como termina. Por que eu gosto dessa frase? Porque muitas vezes a gente começa, a gente realmente quer fazer acontecer, mostra para todo mundo, começa um empreendimento, uma coisa assim e tal, mas queridos, não vai se contar como começou. Lógico, o começo é importante, não desprezar os pequenos começos, mas como termina é que é o importante. Como você vai terminar na vida cristã? Como a sua família vai terminar até Jesus te buscar? Combati o bom combate, repita comigo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E nosso terceiro ponto é guardar a fé, como se ele fosse a chave, como se não fosse, não, é a chave da nossa vitória. E
eu penso, né, quando eu pensei nessa palavra, é como se, eu acho o testemunho, ele é muito enriquecedor daquilo que Deus faz na nossa vida, né, para que as pessoas sejam edificadas, encorajadas, quando elas passarem por aquela situação. E nós agora, né, no nosso casamento, eu me casei aos 28 anos, né, eu guardei, né, a minha vida, né, na área das emoções, né, fizemos romance real, né, nos preservamos. E como eu casei já com 28 anos, quase um tio, né? Então, eu sempre falava para minha esposa, nós temos a diferença de 10 anos, sempre falava, Luana, depois que der 1 ano, nós vamos gerar os nossos filhos, eu quero ser pai. Porque eu não vou querer ser avô, não. Hoje eu estou vendo isso, né? Então o neném quer brincar e tudo, né? Aí vai ficar, meu irmão, meu neném, não dá, né? Pai tem que ir para o chão, né? Pai tem que fazer cavalinho, pai tem que colocar o menino no ombro, né? Então é isso aí, jovens, ouçam, tá? Então, por que eu estou contando isso? Que a nossa igreja, né, é uma igreja próspera na área de filhos, né? Então, todas as semanas, né, uma criança. Então, um ano depois, amor, vamos tirar o remédio e vamos começar. Eu quero ser pai. E então nós começamos a passar por uma crise, porque eu sou jovem, minha esposa é jovem, né? E a gente acha que só tirar o remédio, ia 1 mês depois, uma criança lá, né? Linda, maravilhosa, na barriga da Luana. E não foi isso que aconteceu. Então, 1 ano, né, depois que nós nos casamos, nós começamos essa batalha, essa guerra. Né, e aí todos os meses, quando vinha, né, o ciclo, né, aí a fé da Luana ia lá embaixo. Aquela tristeza, né, porque uma das coisas que eu mais tive segurança para casar com a Luana foi o amor dela pelas crianças. Hoje nós lideramos o Paz Kids, né, então assim, não casaria, também não queria filhos tão cedo se eu não tivesse confiança que minha esposa, né, gostasse de crianças. Então, quando vinha, né, o ciclo, aí a Luana se entristecia, falava, amor, vai acontecer, nós somos novos ainda, um dia na salinha, olha as profecias que a gente recebe na sala, queridos, vocês precisam ajudar no Paz Kids, ser voluntários. Eu estava lá ministrando, que Deus tem o sim, o não e o espere, aí uma criança vira para mim e fala assim, mas tio, o senhor é muito novo ainda, e eu estava falando, né, que eu estava querendo ter filho, eu falei, olha aí, né, mas, naquele tempo, então, a crise que veio, então, na nossa fé, né, nós queremos ter filhos, e não vinha, e aí, um dia, eu falava, amor, vamos orar, vai dar tudo certo, e a Luana ia lá embaixo, entrava, né, na caverna, e eu, amor, vai dar tudo certo, né, nós vamos, beleza, então só estava nessa fase, vai dar tudo certo, nós somos novos ainda, temos muito tempo, mas aí foi passando, né, a Luana foi fazer uma consulta, né, e tudo, e aí o médico falou assim, vamos voltar com remédio? Aí eu falei, amor, é opção sua, porque ele falou que ia dar um remédio lá, e tudo para ver se com o tempo, beleza, os hormônios, né, regulando essa coisa, e aí a Luana falou, não vou, nós vamos continuar, e beleza, e um dia, aquela famosa matéria da televisão, né, que mostra, mãe abandona neném no cesto de lixo, né, que é um choque isso para nós, e a Luana vira para mim, amor, por que Deus dá uma criança, um filho, um neném para uma mulher dessa? Por que Ele não dá para mim, que eu quero? Eu falei, amor, vai acontecer. E aí nesse tempo, eu me lembro que em novembro de 2017, porque o pastor direto fala, querido, você precisa dar uma promessa, você precisa buscar uma promessa, você precisa gerar essa promessa. E eu lendo Hebreus 11:6, vamos ler esse texto, Hebreus 11:6, é o texto que Deus falou comigo, e gente, quando Deus fala com você, naquela situação, naquela crise, é como água no deserto, é como chuva num dia de seco, e aí esse texto fala, né, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então eu peguei esse texto e falei, amor, Deus falou comigo, vamos gerar esse texto agora, vamos gerar em oração.
Então nós íamos para a presença de Deus, e eu ouvi do Senhor naquele tempo, novembro de 2017, aquele tempo gerando, Deus, o Senhor nos deu a promessa, o Senhor falou, o Senhor, e o que mais me marcou nesse texto, falou, Ele é recompensador, foi quando eu falei, Deus vai me dar, eu já tenho, né? Porque fé é isso, né? Você vê além daquilo que você está vendo no físico, você vê pela fé. Então, eu pude começar a ver, falei, amor, vamos orar na sua barriga, vamos começar já assim, nós já temos o nosso filho, naquela época, pelo bebê, nós orávamos assim, pelo bebê, e nós já temos esse bebê, e esse bebê vai ser uma bênção, vai ser um grande profeta, e você vai declarando, vai gerando, e um tempo que eu ouvi, Senhor, Willy, você está gerando algo, eu falei para a Luana, amor, nós estamos gerando, e quantos dias, e aí eu comecei a ver a fé da Luana, né, a nossa fé, né, não só ela, né, a fé do casal se levantando. Quantas vezes naquele tempo ainda quando vinha, né, e não tinha o bebê lá tão esperado, nós chegamos uma vez até comprar, né, o testinho, e a Luana, eu estou, porque atrasou, e não, mas aí ela já estava com a fé, não amor, vai acontecer, e aí queridos, nesse trabalho de gerar, porque queridos, Deus não nos dá filhos para nós jogarmos eles, Deus não dá filhos naturais e espirituais para que você, tá bom, quando você gera alguém para Jesus, eu li isso essa semana, quando chega o convertido aqui na frente, você vem, Senhor, muito obrigado, Pai, porque você gerou, você combateu, você gerou aquela pessoa, foi um processo, né? Então você não pode jamais gerar filhos só para ser mais uma criança por aí, para dar trabalho na escola, você gera filhos para levá-los para o Senhor, e nós começamos a dedicar, vamos entregar, falei, amor, nós já, é assim, a gente já sabe o caminho, vamos entregar para o Senhor, e aí nesse tempo, né, onde Deus estava falando, Deus anda sobre as águas, né, creia, então, novembro de 2017, nós nessa oração, nesse embate, nesse combate, nesse processo de aguardar, de esperar, então, fevereiro de 2018, então março, né, nós descobrimos que a nossa filhinha Estezinha estava lá na barriga da mamãe, ó, da Luana, da mamãe, né? Nossa filha já tem quase 9 meses, é uma bênção, oh, meu Deus, eu olho assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, me dá uma filha tão linda, né, que nós geramos assim, com tanta graça, e nós recebemos tanto favor do Senhor gerando essa criança. Então eu creio, queridos, nosso processo, nós precisamos ser fiéis nesses processos. Se você está sendo provado em alguma área da sua fé, querida, é o Senhor, é o seu processo de aperfeiçoamento, é o deserto que você precisa passar. Jamais eu poderia estar aqui contando para vocês isso que nós passamos, se não tivéssemos ali combatido, permanecido, né, numa atitude de gratidão. Então, 2 Coríntios 4,18, assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, o que não se vê vem do céu para você, querido, né? Então, nós não podemos andar, né, motivado por sentimentos, Senhor, o Senhor não me dá, o Senhor dá para os outros, coitado de mim, não, você tem uma convicção de fé, e buscar logicamente uma palavra de Deus. Então esse texto, repitam comigo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então ele fala, agora, continuando o texto, agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. A pessoa que escreveu isso aqui é o apóstolo Paulo, porque nós sempre pensamos, né, que o fim do processo, né, a gente vai ser uma pessoa super grande, super relevante, e não tem problema seremos assim, mas o apóstolo Paulo está falando assim, né, eu guardei a fé já no fim da sua vida, né, ele como os outros apóstolos, né, morreram perseguidos, o apóstolo Paulo em especial morreu decapitado, parece para nós, poxa, que derrota, né, a pessoa escreveu tudo isso aí, né, viveu para o Senhor achando que morreu decapitado, mas querido, nossos olhos não podem estar no céu, na terra, mas sim no céu, né? Então aqui ele disse, eu vou receber das mãos do Senhor uma coroa de justiça, por ter percorrido um caminho de retidão, reto, né? Então a Bíblia fala assim que a coroa, né, como os galardões, são prêmios que Deus nos dará,
por nós termos percorrido uma trajetória, uma jornada de fé nessa terra. Então a Bíblia fala da coroa da vida, da coroa de glória, que estão lá em Apocalipse, e da coroa de justiça, que está aqui, né, nesse texto. Então, querido, se você percorre esse caminho em fé, não pulando os processos de Deus na sua vida, né, e batalhando, lutando, porque as batalhas elas são importantes para a edificação do seu coração. Você vai percorrer essa jornada e vai receber das mãos daquele que estará diante do trono do Senhor, entregando as suas coroas e coroas de justiça por você ter percorrido uma jornada de fé. Amém? Vamos ficar em pé então, porque eu creio que tem muitas pessoas aqui que abortaram processos na sua vida. Quando eu estava orando por essa palavra, a palavra que veio no meu coração era que há pessoas que estão pulando etapas da vida e nessas etapas você murmura, nessas etapas quando você vê as resistências, as situações se levantando contra você, você recua, você desiste, você quer retroceder. Se você é essa pessoa, querido, coloque a mão no seu coração.